Olá pessoal, boa tarde. Mais um vídeo aí de temas jurídicos à reflexão. Hoje vamos falar um pouco do assunto citação, principalmente a citação por edital. Esse tema, minhas senhoras e meus senhores, já peço aí escusas aos operadores do direito, que às vezes seja meio maçante para eles, mas é um tema importante para todas as pessoas. A citação é aquele ato pelo qual o juiz vai chamar o réu ou requerido, aqui que vamos falar de ação civil, processo civil, para debater um processo, ou pelo menos dar a oportunidade a esse requerido de se defender num processo. Ou seja, o autor entra com a ação, vai para o juiz chama o réu no processo para fazer aquele chamado triângulo processual. As três partes completas ali para se manifestarem, se debaterem no processo. A citação é um dos atos mais caros para o processo civil e para o processo penal também. É o motivo pelo qual a pessoa tem a oportunidade de se defender, né? Então, desde o Código de Processo Civil anterior, já vinha se exigindo, a jurisprudência já vinha exigindo, o Código de Processo Civil que vigeu até março de 2016, já vinha exigindo maior cautela do juiz, maior pesquisa nos órgãos públicos para tentar encontrar efetivamente ser citado pessoal, pela citação pessoal do requerido. O que às vezes não acontecia, a jurisprudência vinha anulando os processos. O novo Código de Processo Civil trouxe expressamente, que entrou em vigor em março de 2016, no artigo 256, parágrafo 3º, diz o seguinte, aspas, o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juiz de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias dos serviços públicos. Então, hoje está positivado no Código de Processo Civil, a secretaria ou o juiz, quando a secretaria não observa o juízo, ele tem que pedir essas providências, ou até o autor com maior cautela, para fazer as pesquisas nessas concessionárias de serviços públicos, inclusive nas companhias de telefonia. Por quê? O que normalmente acontece? O réu é considerado em local incerto, local ignorado. Normalmente, às vezes, o autor já pede na petição inicial. Ou então ele coloca na petição inicial, o juiz não encontra, o oficial de justiça não encontra. E aí, às vezes, faz algumas pesquisas lá de forma meio que apurada, meio atropelada, determina essa citação por edital. Depois esse processo vai para a Defensoria Pública, que aí, em que pese os zelos dos defensores públicos, subentende-se, quando o processo foi citado por edital e vai para a Defensoria Pública, que já foram empreendidas todas aquelas providências que deveriam ter sido tomadas lá atrás, e não foram. Então, minhas amigas, meus amigos, nesses casos, a jurisprudência agora, tanto do STJ como do TJMS, praticamente o Brasil afora, tem anulado os processos. No caso, quando a citação por edital não tomou todo esse cuidado de procurar esses requeridos, esses réus, nessas plataformas possíveis, ou seja, concessionário de serviço público, água, luz, telefonia. Inclusive o artigo 280 do Código de Processo Civil, uma das causas de nulidade, que diz o seguinte, aspas, as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem as observâncias das prescrições legais. Então, minhas amigas, meus amigos, para isso é importante as pessoas que estão morando num lugar que
Às vezes deixa a conta de água, de luz, ou às vezes o celular é pré-pago, deixa em nome do locador ou do proprietário do imóvel, o nome de outra pessoa. Não façam isso, deixam todas essas contas em seus nomes, para que, se tiver um processo contra vocês, vocês tenham oportunidade de, já antes de qualquer dor de cabeça, poder se defender. Ainda, minhas senhoras e meus senhores, nós tivemos a oportunidade de, infelizmente ou felizmente, nesses quase 28 anos laborando como operador do direito ou como advogado, uns 3 anos, e depois mais de 26 anos como promotor de justiça do estado do Amapá, deparar com pessoas aí que foram surpreendidos por uma condenação civil num processo cuja ação eles não tinham conhecimento. Então a gente orientava, procura um advogado, a defensoria pública, para, quando não era um caso de atuação do Ministério Público, para anular esse processo, é caso de nulidade do processo. Inclusive pessoas que às vezes votaram em 2, 3, em várias eleições passadas, têm conta da concessionária de água ou da energia elétrica em seu nome. Então são pessoas que não justificam a secretaria ou o juízo dizer que aquelas pessoas estavam em lugar ignorado. São pessoas que estavam aí, estavam exercendo o seu direito da cidadania, etc. e tal. Então, se isso acontecer, as pessoas, porque o direito de defesa, a citação tem importância por isso, que é o momento da pessoa exercer o seu sagrado direito de defesa, inclusive guindado a nível constitucional, conforme previsto lá no artigo 5º, não me lembro o inciso agora. A ampla defesa, o devido processo legal, e essas são fases muito caras, são circunstâncias judiciais que devem ter dispensado pelas autoridades muita atenção a esses casos. Se vier a acontecer, aí a pessoa for surpreendida de uma ação que não tinha conhecimento e que ela estaria ali próxima, ou mesmo em outro estado, mas se tinha como encontrar aquela pessoa, procure aí um advogado da sua confiança, ou no caso da Defensoria Pública, dependendo da situação econômico-financeira da pessoa, para tentar aí, e com bastante possibilidade de anular esse processo. Por hoje é só, minhas amigas, meus amigos. Desde já, dê um like aí, de preferência positivo, acione o sininho, compartilhem com os amigos, comentem, inscrevam-se no canal, que isso sempre nos ajuda bastante, os comentários. Até mais, tchau, tchau, fiquem com Deus.